Vamos ver quantos likes, quantas visualizações e quantos curtidas você já consegue. Bem, boa noite a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. A aula de hoje será muito especial. Iremos abordar sobre o assunto que eu particularmente gosto muito, e percebo que muitos estudantes também gostam, que é sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela foi um conflito que teve duração de 4 anos, de 1914 a 1918, e eu acho que o próprio título dela já resume muita coisa. Foi a primeira vez na história da humanidade que as principais potências mundiais se enfrentaram em conflito. Okay? Antes de eu entrar na aula, quero deixar aqui, quem quiser participar, tiver alguma sugestão, dúvida, alguma série, indicação de livro, pode falar, tá ok? Eu acho que a participação é muito fundamental, é indispensável para a aula em si, né? Levanta a mão e ele pode falar, ok? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial ela foi um conflito mundial e total, né? Mundial porque ela envolveu países de todos os continentes, e total uma vez que o alvo era militares, mas também civis. A Primeira Guerra Mundial ela teve um saldo, né, muito significativo, né? Foi a primeira vez que a guerra matou 10 milhões de pessoas e deixou mais de 20 milhões de mutuados. Eu queria fazer aqui um exercício imaginativo com vocês, que é o seguinte: imagine que todo mundo estivesse completando 18 anos no dia de hoje, né, no dia 10 de março. E, por uma grande coincidência, nesse mesmo dia, o Brasil entra em guerra com os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos, com o governo de Trump, Trump quer muito a floresta amazônica, acha que é vital para o desenvolvimento dos Estados Unidos, só que o Brasil nega, porque precisa defender a sua soberania, né? E aí, nessa situação hipotética, todos vocês aqui, como vocês já seriam de maiores na presente data, todos seriam convocados, né, indistintamente, tanto homens quanto mulheres. E aí, como é que vocês reagiriam a essa situação? Ficariam tomados por um sentimento de patriotismo? Não, eu preciso defender o meu Brasil, a floresta amazônica, a minha pátria, ou sentiriam certo tipo de receio, medo de perecer na guerra? Eu ia ficar me escondendo, né? Esconder? Ia ficar com medo. Eu quebrar meu próprio braço. E assim validando. Então, eu acho que é consenso que a maioria aqui preferiria não ir para a guerra. Só que é interessante que, diferentemente da opinião de vocês, lá nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, a maioria da população ela era favorável à guerra. Todo mundo achava que a guerra seria necessária e seria uma guerra curta e fácil, né? E os próprios governos das principais potências, por meio da propaganda do governo, procuravam incentivar esse clamor patriótico. Então, a maioria das pessoas, nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, até queriam a guerra, só que eles não imaginavam o efeito nocivo de uma guerra dentro da era industrial. Bem, passar aqui o slide. A guerra, toda guerra ela é uma consequência, ela é produto de alguma coisa, né? E aí, portanto, se a guerra é consequência, ela tem que ter necessariamente causas. As causas da Primeira Guerra Mundial são inúmeras, mas a gente pode resumi-las em 3 grandes causas, né? Você vai ter as rivalidades imperialistas, os movimentos nacionalistas e a política de alianças. Bem, em relação às rivalidades imperialistas, quando a gente viu lá nas revoluções industriais, os países, as principais potências europeias, Inglaterra, França, Alemanha,
eles estavam se industrializando. Né? E para você se industrializar, era necessário, vital, que você pudesse ter matérias-primas e você pudesse também exportar seus produtos a mercados consumidores. Então, as principais potências europeias da época, elas se lançarão a uma corrida imperialista pela obtenção de colônias mundo afora. E aí, eu quero trazer à tona a questão do imperialismo. Alguém sabe dizer o que é imperialismo? Alguém tem uma noção vaga? Mesmo que seja vaga? Parece que vem de império, não é uma coisa relacionada, né? Então, imperialismo seria a dominação de um país quando ele domina uma região que não é sua. Né? E essa dominação ela pode ser política, econômica, cultural e etc. E aí, chega um determinado momento do mundo, que o mundo ele começou a ficar pequeno demais para tanta potência que estava se industrializando. Você tinha as baluartes, as potências tradicionais, que eram a Inglaterra e a França, basicamente detentores de todo o mundo colonial, mas você também tinha a Itália e principalmente a Alemanha, que haviam se unificado tardiamente e estavam querendo muito participar dessa partilha, dessa porta. E é por isso que essa imagem aqui, que a gente pode ver a Inglaterra sendo representada, né, da esquerda para a direita. A Inglaterra, a Alemanha, aqui o Império Russo, e aqui o Japão em cima, a França, todos olhando para a torta, no caso que seria a China, e cada quem querendo a sua fatia no mundo, né, queria a sua fatia. Então essas rivalidades imperialistas, elas serão determinantes para a eclosão do conflito. Mas também tem a questão dos movimentos nacionalistas. Né? O século XIX e o início do século XX foram os momentos assim, do auge do nacionalismo na Europa. Vai existir 3 grandes movimentos nacionalistas na Europa, que serão o pan-germanismo, o pan-eslavismo e o revanchismo francês. O pan-germanismo, com base na leitura que vocês realizaram, alguém poderia me dizer o que seria? Alguma noção? Germanismo parece que vem de Alemanha, né? Então, o pan-germanismo era um movimento nacionalista extremado que buscava unir, juntar todos os povos de origem germânica em um mesmo território. Você também tinha o pan-eslavismo, que aí, em vez de unir toda a população germânica, já queria unir toda a população eslava em um determinado território. O problema é que tanto essa população germânica quanto essa população eslava, ela não estava em um só país, ela estava em vários países. E acabava criando inevitavelmente atritos para que isso acontecesse. E também você tem um movimento nacionalista intitulado revanchismo francês, que vai se dar após a derrota da França para a Alemanha, quando a Alemanha se unifica na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871, no qual a derrota sofrida pela França desencadeará um sentimento de revanche contra a Alemanha. Por isso, o nome revanchismo francês. Isso exaltava as pessoas a participarem da guerra, incentivava. Mas também a gente vai ter uma outra grande causa para a deflagração do conflito, a política de alianças militares. Os países europeus procurando unir países e isolar rivais, eles adotaram um mecanismo de uma aliança conjunta entre países, de tal modo que em 1907 a Europa estava dividida em 2 grandes alianças militares, que eram a Tríplice Aliança e a outra era? Entente. Isso, boa. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Quem poderia me dizer quais eram os países que participavam da Tríplice Entente? Vamos lá, com base na leitura que vocês realizaram. Ninguém? Vamos lá, Inglaterra, né? Quem mais? França estava? A Rússia também? Estava? Império Russo. Império Russo?
Boa. E na aliança? Quais eram os países que compunham a Tríplice Aliança? Alemanha? Quem mais? Dois impérios. Império Austro-Húngaro também. E a Itália. Esses eram os países que compunham as respectivas tríplices, né? A Entente, encabeçada pela Inglaterra, França e Rússia, eram as principais potências, e do lado da aliança você tinha a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, né? Pois bem, esses três, tanto as rivalidades imperialistas, quanto os movimentos nacionalistas, quanto a política de alianças, desencadearam as condições propícias para a deflagração do conflito. E aqui estão os países no mapa, né, representando em verde, representa a Tríplice Entente, né, e em laranja, né, amarelo, representa a Tríplice Aliança. Né. A Tríplice Aliança também é conhecida, vocês podem ver no livro didático, também como potências centrais, porque justamente estão no centro, né, da Europa. Bem, as causas estavam dadas, só que precisava que alguém acendesse fósforo, né, para iniciar o barril de pólvora. E alguém fez isso. Né? Em 28 de junho de 1914, esse senhor aqui, o futuro imperador do Império Austro-Húngaro, foi assassinado na cidade de Sarajevo, conjuntamente com a sua esposa, por esse estudante aqui, Gravino Príncipe. Ele era pertencente a uma organização, né, ele era sérvio, ele era pertencente a uma organização que defendia o islamismo. E como o Império Austro-Húngaro, ele era um império que havia incorporado essa região aqui, ó, Sarajevo, que é uma região de população eslava, né, de uma população eslava. A Áustria-Hungria, ela, após um mês decorrente do assassinato, a Áustria, o Império Austro-Húngaro, vai culpabilizar a Sérvia por esse atentado. E aí, após um mês, né, de tensões, o Império Austro-Húngaro finalmente declara guerra à Sérvia. A Sérvia está aqui. A Sérvia seria, no caso, a culpada pelo assassinato. E aí, se a gente volta aqui, pela política de alianças que eu falei aqui, Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, a guerra ela vai gerar uma guerra em cadeia, né? Porque o Império Austro-Húngaro, que é pertencente à Tríplice Aliança, vai declarar guerra à Sérvia. A Rússia, que era da Tríplice Entente, vai reagir apoiando a Sérvia no conflito. A Rússia, que tem grandes interesses no mar Mediterrâneo. E aí, portanto, a Alemanha declara guerra ao Império Russo. A França, que era aliada do Império Russo na Tríplice Entente, vai declarar guerra à Alemanha. A Alemanha declara guerra também à França. Quando a Alemanha invade a França, ela passa pela Bélgica, que estava neutra, e aí desencadeia que o Reino Unido entra também no conflito ao lado da Tríplice Entente. E aí pronto, o conflito começa a estourar. Em menos de uma semana, o assassinato foi em 28 de junho. Em 28 de julho, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Em menos de uma semana, o conflito se tornou continental, com todas as potências envolvidas no conflito. Essa aqui é a imagem do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, aqui, ó, e aqui é o estudante, representado pelo Gravino Príncipe, disparando. Bem, falar rapidamente das fases da guerra, né? Como foi uma guerra longa, 4 anos, ela pode ser dividida em 3 fases. Né? A primeira, de agosto a novembro de 1914, você vai ter uma guerra de movimentação, marcada pela rápida movimentação das tropas beligerantes. A Alemanha vai chegar quase perto de tomar Paris, sendo impedida na primeira batalha do Mané. E aí, a guerra, depois dessa batalha, a guerra paralisa,
E aí você tem a segunda fase da guerra, que é a guerra de trincheiras. Né? A guerra de trincheiras é o momento mais, aqui é a primeira fase, guerra de movimentação, e a guerra de trincheiras será a fase mais dura do conflito. Né? A trincheira era basicamente uma vala que era escavada, né, no chão, mais ou menos 2 metros de altura, na qual os soldados eles tinham que, geralmente eram construídas em forma de zigue-zague, na qual os soldados tinham que se defender dos disparos e também contra-atacar. A gente pode ver as condições aqui eram péssimas, quando chovia alagava tudo, e aí os soldados passavam fome, frio, enfim, foi um momento muito terrível do conflito. Em 1917 a gente vai ter a entrada dos Estados Unidos no conflito, quando a Alemanha torpedeia um navio dos Estados Unidos que transportava alimentos aos seus aliados, né, a Atlântico Entente. E também a gente vai ter em 1917 a saída da Rússia, né, na guerra com a Revolução Bolchevique, liderada por Vladimir Lenin, que vocês, eu irei aprofundar isso aí no próximo assunto, né, em relação à Revolução Russa. E a terceira fase da guerra vai ser uma nova guerra de movimentação, né, quando o Império Russo, a Rússia agora sai do conflito, a frente oriental, porque teve várias frentes na guerra de combate, você tinha a frente ocidental e você também tinha a frente oriental. Quando a Rússia sai do conflito, a Alemanha basicamente desloca toda a sua tropa para a frente ocidental, que aí será na segunda batalha do Mané, que vai acontecer em 1918, os franceses, conjuntamente com os ingleses, e já o apoio massivo das tropas norte-americanas conseguirão impedir a Alemanha, e aí, após uma revolução na Alemanha, o imperador Guilherme II sai do poder e dá início à proclamação da República, e a Alemanha sai da guerra e pronto, acabou a guerra. Agora o Levi vai falar aqui sobre o Brasil, a guerra. Bom, na Primeira Guerra Mundial houve sim uma pequena participação do Brasil na guerra, certo? O Brasil estava vivendo sua fase de industrialização ainda, um país bastante agrário, e a gente vai ver um pouquinho como foi que o Brasil participou da Primeira Guerra Mundial. Bom, aqui a gente vê o presidente Venceslau Braz, ao seu lado o ex-presidente da República e ministro interino das Relações Exteriores, Nilo Peçanha, e o presidente de Minas Gerais, o futuro presidente da República, Delfim Moreira. Aqui eles já estão assinando, né, o decreto da entrada do Brasil na guerra, né, o estado de guerra. Né? Eu coloquei essa foto para a gente dar uma visualizada legal. Posição neutra respaldada pela Convenção de Haia. O que é a Convenção de Haia? Tá? O que é uma convenção? Como se imagina uma reunião onde o coleguinha e a coleguinha, todos os coleguinhas, se juntassem para mediar relações dentro da sala. Digamos que essa coleguinha aqui, como é seu nome, moça? Elisa. A colega Elisa não fala com os colegas que estão conversando aqui, que são as colegas. Crislaine. Pronto. Aí elas têm um conflito, certo? E alguns países se reúnem, o coleguinha ali do lado, como é seu nome? Antônio. E a coleguinha? Emily e Antônio. Uma outra coleguinha? Bianca. Se juntam para debater essas relações de conflito, né? E estabelecer alianças, padrões, para que não haja conflito. E o Brasil participou da segunda, não da primeira. A primeira foi em 1899 e o Brasil participou da segunda Convenção de Haia. Quem foi o nosso representante na Convenção de Haia? O nosso, então, ministro da Fazenda, né? Rui Barbosa, que a gente já estudou na aula passada, quando a gente falou sobre a proclamação da República no Brasil. Ele foi o nosso primeiro ministro da Fazenda e ele criou uma política que a gente falou na sala de aula. Qual foi a política? Política de encilhamento, tá? Essa política dele mostra como ele tinha um caráter político, filosófico. Ele era uma das cabeças políticas do nosso país na época. E ele foi convidado para participar da Convenção de Haia. E o que isso mostra? Mostra o caráter do Brasil, que era um caráter diplomático. Tá? E o que é diplomacia? O que é diplomacia para você? O que você acha de diplomacia? Relação com outros países? Tem paz entre os países. Paz. Estabelecer uma comunicação. Mais alguém que acha que é diplomacia? Bom, diplomata pode ser uma pessoa
que tem uma boa comunicação, uma boa figura de imagem, que se dá bem em falar com o público, que estabelece relações com outras pessoas muito bem. E no contexto do Estado, do país, certo? É aquele país que está sempre angariando novas relações, está sempre na cabeça de convenções, de reuniões, para mostrar o padrão do país, né? E traçar relações econômicas também, certo? E o Brasil sempre foi diplomático desde essa época, né? E a figura do Barbosa está lá presente para mostrar esse caráter do nosso país, né? Que até então era bastante respaldado, né? Teve umas quedas, uns altos e baixos, e assim, mas ainda assim o Brasil é um país diplomático, né? Parcerias econômicas, o Brasil visava isso, né? Por quê? Porque o Brasil era um país agrário que necessitava muito das importações e parcerias econômicas. Como um país agrário, bastante exportador de café, o Brasil tinha essa diplomacia para poder angariar essa exportação, né? Porque sem exportação não tinha capital dentro do país, né? Bom, e por que o Brasil entrou na guerra? Já que ele é um país diplomático, né? Sempre pensando, se essa coleguinha e essa coleguinha já resolveram diplomaticamente, por que elas entraram em discussão, né? Porque houve um conflito, né? Uma pegou a garrafa da outra, uma fez alguma coisa com a outra, mentiu, falou uma coisa que não é verdade, né? Fofocou com outra coleguinha, e isso causou uma disputa. No caso aqui das nações, esse submarino aqui, deixei a imagem dele, certo? O submarino alemão U-93, que em 1917 atacou um navio brasileiro, foi um dos principais motivos de fazer com que o Brasil, né, até então, rompesse essa diplomacia toda. Aí eu citei, coloquei aqui alguns ataques, foi uma série, não foi um só não, né? Você vê que o colega, o nosso professor Clérton aqui, falou um ataque aos Estados Unidos, né? Que não foi o suficiente, né? Os Estados Unidos, agora eu vou na guerra. O Brasil foi uma série de ataques. A gente tem o primeiro dia 5 de abril, o segundo dia 20 de maio, o terceiro dia 26 de maio e o quarto dia 23 de outubro, certo? 4 ataques, né, que fizeram com que o Brasil não dá não. E por que atacaram então as embarcações brasileiras? Porque assim, como o Brasil exportava café, exportava outros produtos, um país quando está em guerra com o outro, ele quer exterminar o seu adversário de várias formas possíveis. E uma das formas é impedir que alimentos e produtos cheguem a outra nação. Então, a Alemanha ataca qualquer forma de navio que leve mantimentos, né, para então a França, para então os Estados Unidos ou qualquer outro país que estivesse do lado da tríplice entente, certo? Aí isso revoltou o nosso governo, que então decidiu, no dia 26 de outubro de 1917, o Brasil reconheceu e proclamou o estado de guerra, certo? O presidente da República, que eu já citei, Venceslau Braz, declara guerra contra o Império Alemão e seus aliados. O Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha e confiscou alguns navios, certo? Dentro do território brasileiro, que eram pertencentes à Alemanha, que por sinal no fim da guerra também acabam ficando de posse do Estado brasileiro. O governo brasileiro também proibiu que alguns alemães tivessem qualquer tipo de comércio ou partissem do Brasil naquele período, né? Porque aí o governo deixou na Alemanha, sair do Brasil agora, não, os caras com esse estigma em cima dos alemães dentro do território nacional. E como foi de fato que o Brasil ajudou na Primeira Guerra Mundial? Enviando tropas, né? A gente, de maneira resumida, assim, não, o Brasil enviou tropas para servir, mas não foi muito eficaz. De fato, não foi muito eficaz, mas houve sim uma participação. Então, é notório a gente saber também da história nacional dentro de um conflito que é mundial, como o professor Clérton já falou. Beleza? O Brasil enviou 13 aviadores para a Força Aérea Brasileira-Britânica e 24 oficiais. Também destacou uma equipe de 150 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, certo? O maior inimigo responsável pela maioria das baixas do destacamento nacional atacou durante a viagem. Quem era esse inimigo? A gripe espanhola, certo? Ou seja, o Brasil, infelizmente, também sofreu com questões sanitárias da época, né? Então, boa parte dos brasileiros que foram ajudar acabaram também morrendo devido à gripe espanhola, que também acometeu não só brasileiros, também acometeu várias pessoas que sofreram na guerra. Como o nosso professor Clérton também falou,
Nas trincheiras também ocorriam muitas doenças e também, possivelmente, essa também acometeu alguns soldados que estavam entrincheirados, tá? Bom, aí a gente vem para as consequências da guerra, certo? Esse assunto eu quero que vocês frisem, se possível também anotem, certo? Porque vai servir para a nossa próxima aula. Primeiro, depois dessa aula de Primeira Guerra, a gente vai ver Revolução Russa e depois, posteriormente, a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial, que tem muito a ver com o final da Primeira Guerra Mundial. Como se dá? O final da Primeira Guerra Mundial tem um marco, né? Quem gosta de dados, né? Pode anotar, mas senão você pode compreender, né? Para fazer ter um entendimento branco, certo? O Tratado de Versalhes, que foi assinado no dia 18 de janeiro de 1919, marca o fim da Primeira Guerra Mundial. E o que é esse Tratado de Versalhes? Certo? As potências existentes se reuniram para dizer quem foi o culpado, quem merece, né, levar a público o que a gente vai fazer em relação a isso, né? E aí definiram algumas técnicas de punição para o Império Alemão, que se nacionalizou, certo? Então a Alemanha acabou sofrendo várias sanções, né, territoriais, pelo território, sanções econômicas e principalmente militar. A Alemanha foi proibida, certo, de construir certo nível de equipamento militar para uma possível, né, guerra de novo não acontecer. E isso mergulhou a Alemanha numa séria crise financeira e política, né, o que engajou o surgimento do então nazismo, né, que será fonte da nossa aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, anotem e até, se possível, pesquisem mais sobre o Tratado de Versalhes, para quando a gente entrar na Segunda Guerra Mundial, a gente debater sobre ele, para ver como é que essas questões, essa sanção em cima da Alemanha, angariou a Segunda Guerra Mundial, tá? Fim dos impérios europeus. Como o nosso professor Marco mostrou, e posteriormente eu vou mostrar de novo, o mapa, para a gente ter uma noção, né? Porque a gente vê no mapa, a gente vê como os territórios se modificaram, certo? Uma crise com o fim dos impérios europeus, a gente vai ter a divisão do Império Austro-Húngaro, que vai se dividir em 3 países, o Império Otomano, que também vai se formar a Turquia, e vai ter outras relações econômicas, certo? Crise política e econômica. Como a guerra gera custo, todos os países que participaram da guerra tiveram custos, né? Então, boa parte dos países entraram em crise financeira e acabaram tendo que fazer empréstimos, né? Para toda a guerra, há um empréstimo para poder fomentar os custos militares. Alguma dúvida? Alguma coisa para apresentar? Vamos seguir. A ascensão dos Estados Unidos, certo? Como o professor já falou, os Estados Unidos entrou na guerra já no finalzinho, né, em 1917. E antes mesmo de entrar, de fato, na guerra, eles já estavam tendo relações de distribuição armamentista, né, de venda de armas para as outras nações. E isso acabou dando uma ascensão a ele, fazendo com que os Estados Unidos encabeçassem essas relações econômicas e militares de todo mundo, certo? E isso já começa na Primeira Guerra Mundial. E a gente vai ver isso também na Segunda Guerra Mundial e posteriormente na Guerra Fria, que a gente vai estudar também, certo? A criação da Liga das Nações. A Liga das Nações, como o próprio nome diz, é uma liga das nações, dos estados, certo? Eles se reúnem para debater sobre questões de guerra. Essa Liga das Nações vai dar origem ao que a gente tem hoje como a ONU. A gente vai estudar isso depois também na Segunda Guerra Mundial e o impacto da ONU dentro das relações econômicas do mundial, certo? Perdas humanas e materiais. O nosso professor já falou, foram cerca de 20 milhões, né, de perdas de vidas que foram ceifadas na Primeira Guerra Mundial, né? E isso é um dado muito triste, mas que tem que ser dito para a gente lembrar de todas as mazelas da guerra, tá? Grandes evoluções tecnológicas. A gente chega num ponto bem debatido, certo? Porque para a gente ter certos acessos como um avião, como o rádio que já tinha sido criado, mas foi implementado, certo? Algumas medicações, houve sim uma necessidade de serem criadas por causa da guerra, né? A gente também tem outras coisas bem pesadas, como o gás mostarda e outras coisas que
foram criadas, essa evolução tecnológica foi sim um surgimento, surgiu por causa da guerra, né? A necessidade de combater. E agora, para a gente dar uma finalizada, eu quero que vocês vejam nitidamente como o recorte do mapa da Europa antes e depois do conflito, certo? Eu quero que vocês observem o império aqui, ó, austro-húngaro, e como ele se dividiu, certo? O território alemão, quero que vocês observem também como se modificou. E você vê que, como você divide em vários países, então um país, né, um império em vários países, você acaba tendo criação de outros estados. E quando você tem esses outros estados, tem outra política econômica, né, que vai gerar também lucro para outros estados, porque através de relações econômicas, como foi dito anteriormente, os estados conseguem se perpetuar economicamente e politicamente. Certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma questão? Só para finalizar aqui, eu deixei passar batido uma coisa. A Itália, eu coloquei aqui na Tríplice Aliança, porque inicialmente a Itália ela fazia parte da Tríplice Aliança. Se bem que no primeiro ano do conflito ela se mantém neutra, e aí no ano subsequente, em 1915, a Itália sai da Tríplice Aliança e aí vira o jogo, vai para a Tríplice Entente. Né? Os motivos, a Itália queria áreas territoriais pertencentes ao Império Austro-Húngaro e também a Inglaterra prometeu compensações financeiras e territoriais também. E aí, explorar aqui com vocês, que eu esqueci, a gente pode ver aqui o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão puxando a corda de um lado, do outro lado, muito mais países, né? Aqui a Bélgica, isso aqui é a Rússia, a França. A Rússia. A França é outra. A Rússia, esse aqui é a Grã-Bretanha, esse aqui é o Japão, esse cara aqui representado por essa camisa é a França e esse aqui é a Finlândia, né, puxando a corda, e aqui essa pessoa no meio é a Itália, como se fosse um árbitro, né? Para onde a corda estiver pendendo, eu vou entrar. E ela acaba escolhendo o lado, né, da maioria, que vai ser o lado da Tríplice Entente. A Itália era muito pragmática, era muito oportunista. Fora isso, alguma dúvida relacionada? Passou batido alguma coisa? Sugestão? Curiosidade? Tratado de Versalhes, lembrando que na próxima aula o Tratado de Versalhes vai ser importante para a gente começar a debater. Qualquer coisa pode perguntar. Isso aí, certo? Então peço que vocês façam um exercício na página 93 e na próxima aula a gente discute sobre isso, ok? Amém. Obrigado.